Vamos falar então sobre esse jogo. A gente vai começar aqui essa análise da partida de ontem, começando pelo que deu errado, pelo que, na minha visão, pelo menos eu acredito que não funcionou no Brasil no jogo de ontem. E é uma situação, acho que não só pra gente ficar de olho, mas pro próprio Ancelotti, que é o técnico do Brasil, se atentar para corrigir essas falhas pensando no próximo jogo, porque independente de quem vir, independente de quem jogar contra o Brasil, seja Noruega ou seja Costa do Marfim, primeiro, não acredito que vai ser um jogo fácil na fase de oitavas de final, e além disso, acredito que qualquer uma dessas duas seleções pode adotar uma tática muito parecida com o que o Japão fez no jogo de ontem. Segurar um pouco mais o jogo, se defender e tentar jogar nos contra-ataques. Pode ser que essas seleções utilizem da mesma estratégia que o Japão se utilizou ontem, então é importante sim a gente ficar de olho no que deu errado ontem na seleção brasileira. E pra mim, pelo menos o que eu vi, o principal motivo para o Brasil ter feito um primeiro tempo ruim, porque é um time que faz um primeiro tempo ruim e se transforma na segunda etapa. O que, na minha visão, fez com que o primeiro tempo do Brasil não fosse um primeiro tempo ideal, de um time que conseguisse realmente deslanchar na partida, sabe? Conseguir colocar o seu jogo, encurralar o Japão, foi a falta de movimentação dos componentes ali da seleção, principalmente no ataque. A seleção brasileira teve muita posse de bola, isso durante o jogo todo. Tava claro que a ideia do Japão era dar a bola pro Brasil, se defender e sair nos contra-ataques, aproveitar um erro do Brasil. E o Brasil tinha a bola, mas tinha pouca movimentação. Faltava ali uma aproximação maior dos jogadores do Brasil para conseguir furar o bloqueio japonês. E é fato também que a marcação do Japão encaixou muito bem durante o jogo. E eu vou rasgar elogios aqui para a seleção japonesa nesse sentido, porque apesar da derrota, ficou muito claro que o que eles tinham como proposta de jogo funcionou. E aí foi onde o Brasil teve dificuldades. Porque o Japão defendia em muitos momentos com 5 jogadores na defesa, fazia uma linha de 5 ali que dificultava muito com que o Brasil conseguisse quebrar esse bloqueio. O Vinícius Júnior, que é o cara do Brasil e tem sido assim durante a Copa, todo momento que ele recebia a bola, era 2 caras em cima dele, e eu já tinha alertado sobre isso antes da partida. Lembro de ter falado isso na semana passada, quando a gente viu que o adversário seria o Japão, que era uma seleção que faz muito isso. Gruda 2 marcadores num cara e é difícil desse cara trabalhar. Foi assim ontem mais uma vez. O Vini, toda vez que ele recebia a bola, a marcação chegava mordendo nele, chegava ali em cima e ele não conseguia jogar. E aí essa falta de movimentação no ataque fez com que o Brasil tivesse muita dificuldade. Teve em alguns momentos do primeiro tempo, que eu acho que você vai perceber, se você puxar pela memória, você vai perceber até os narradores falando na transmissão. O Paquetá, ele pegava a bola, ele falava, pô, aparece pro jogo, sabe? Tipo, ele queria a opção de passe. E essa opção, ela não acontecia. Não tinha alguém que se aproximava ali ou que abria espaço para receber a bola com mais tranquilidade ou para tentar envolver a marcação da seleção japonesa. E quando você enfrenta um time que joga fechadinho, que joga da forma como o Japão jogou, você precisa da movimentação desses caras para conseguir abrir espaço na marcação, para conseguir puxar algum defensor deles, para conseguir com que esse espaço seja aberto para trabalhar a bola, para conseguir um passe em profundidade, para ir numa jogada no mano a mano, conseguir colocar, por exemplo, o Vini Júnior ou o Ryan numa condição de mano a mano contra esses caras, e o Brasil não tinha isso. Era um time que tinha bola, tinha posse, trocava passes, jogava no campo de ataque do Japão, mas não conseguia se movimentar de forma a conseguir tirar o adversário da zona de conforto. E, no meu ver, foi o que mais prejudicou o Brasil nesse primeiro tempo, no primeiro tempo do jogo. Foi o que deu errado para o Brasil na partida. Essa falta de movimentação fez com que o time não tivesse jogadas mais agudas pelos lados do campo, fez com que o time não conseguisse colocar os seus atacantes em condição de finalizar, pelo menos criar boas oportunidades, né? A gente viu o Brasil tentando jogar muito pelo meio, jogar muito por baixo,
mas o Japão estava levando a melhor em todas. Era essa a verdade. O Brasil não conseguia fazer uma jogada para furar esse bloqueio japonês. Então, o que faltou, na minha visão, o que deu errado mesmo no jogo, foi essa falta de movimentação no ataque. Foi um time que tinha uma posse de bola inofensiva. Que não conseguia fazer com que essa posse de bola, com que esse controle do jogo, entre aspas, fosse convertido em chances reais, em chances perigosas mesmo para a seleção brasileira. E aí acontece o gol do Japão, né? O Brasil até jogava melhor nos primeiros 20 minutos, era o time que mais pressionava, jogava no ataque. O Japão não criava grandes oportunidades, como não criou de fato no jogo. Só que aí os caras conseguiram se fazer valer da sua estratégia, que era se aproveitar de um erro do Brasil para colocar os caras em perigo em contra-ataque. E foi o que o Japão fez no gol que acontece logo depois da pausa para hidratação, né? A gente tem essa pausa para hidratação que está sendo muito criticada aí por muitos, né? Por dividir o jogo em 4 partes, mas enfim, não vou entrar no mérito disso agora. O Danilo erra um passe na saída de bola pelo lado direito do Brasil e o Casemiro não acompanha. E o Casemiro fazia um primeiro tempo horroroso, péssimo o primeiro tempo do Casemiro. Talvez os 45 minutos em que o Casemiro teve a sua pior atuação jogando na seleção brasileira. Foi difícil, viu? Foi difícil, mas enfim. O Danilo erra o passe, o Sano, que é o jogador do Japão, consegue recuperar essa bola em velocidade, o Casemiro não acompanha, o Gabriel Magalhães, ele afunda pro campo de defesa para tentar proteger ali, marcar o centroavante japonês, só que ele abriu espaço pro Bate, né? Ele pagou o Bate ali naquela situação, e aí o Sano também acertou um chute de rara felicidade, né? No canto do Alisson, muita gente lembrou de um dos gols da Bélgica em 2018, numa situação parecida também no gol contra a Croácia, no gol que o Brasil sofre contra a Croácia em 2022. E assim, foi um erro geral, um erro na saída de bola do Danilo, o Casemiro lento no lance, a questão da falta, que eu vi umas pessoas falando, tinha que fazer a falta. Ele já estava amarelado, se ele faz a falta, ele toma o segundo amarelo, ia ser expulso. O Brasil ia jogar aí 70 minutos com um jogador a menos, talvez o desastre fosse pior se ele fosse expulso. Mas enfim, eu acho que o erro do Casemiro não é não fazer a falta, é não conseguir acompanhar o jogador japonês. E o Gabriel Magalhães, na minha visão, ele até acaba fazendo o melhor ali, né? Ele pelo menos a minha sensação que ele pensa o seguinte: se eu recuo para defender ali para marcar o camisa 9 deles, o centroavante deles, que era o Ueda, era melhor do que deixar ele em condições para receber o passe. Era mais fácil o Japão fazer um gol com um passe pro Ueda do que do chute do Sano. Só que aí foi o que eu falei, ele pagou o Bate, o Sano conseguiu acertar um chute de rara felicidade e abriu o placar para a seleção japonesa. E aí, depois que saiu o gol do Japão, o Brasil entrou em parafuso. A seleção brasileira teve uma dificuldade enorme dentro do campo. A gente percebeu que o Brasil sentiu o golpe. Psicologicamente, os jogadores estavam maus. Em muitos momentos ali, a gente teve trombada de 2 jogadores da seleção. Uma, eu lembro que foi o Casemiro e o Matheus Cunha, mas teve uma outra agora que me fugiu quem trombou. O time não se achava dentro de campo. O Brasil tinha a bola, mas não conseguia criar jogadas, não conseguia furar esses espaços da seleção japonesa. E aí, vamos para a situação que o meio-campo do Brasil não estava funcionando. Casemiro mal, errando muitos passes também, e o Lucas Paquetá não estava conseguindo fazer um bom jogo. Talvez ali pelas características do adversário, ele não conseguia encontrar passes, não conseguia encontrar jogadas, o que é a principal característica